Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. O Landon começa o vídeo dizendo que o corpo dessa garota chama atenção. Ele tenta iniciar uma conversa ali com ela, mas ela diz pra ele, não, tô legal. Ele pergunta o nome dela e como ela não responde, ele pergunta se ela tem um cara. E depois que ela fala que sim, ele diz pra ela que só está tentando falar com ela rápido, mas dá pra ver que ela não está nem um pouco interessada. E num caso como esse, não adianta nem ficar insistindo. É claro, a não ser que você tenha um carro de mais de 200 mil dólares. E quando ela chega perto dele, ele fala que não está entendendo. Ela tenta se explicar, mas ele fala que já entendeu e que ela deve estar tendo um dia difícil, e começa a acelerar o carro. Ela fala que ele tem razão e que ela está tendo um dia muito ruim. Então ele fala pra ela que isso não é uma desculpa para sair descontando em todo mundo. E depois que ela reconhece que errou e fala que sente muito, ele fala que vai sair do carro para falar com ela. E nessa hora ele fala pra ela que ele gostou dela, mas agora fica parecendo que ela tá interessada no carro e não nele. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e diz que vai dar uma oportunidade pra ele. Ele fala que só tem alguns minutos e que talvez seja melhor eles conversarem dentro do carro. E depois de algum tempo questionando ela essa mudança de repente depois de ter visto o carro, ela diz pra ele que o passado ficou no passado e que eles deveriam começar de novo. Então ele pergunta pra ela o que ela espera de um homem. Ela fala que quer um homem que cuide dela, e fala também que ela é mais madura que o Landon e que geralmente as mulheres amadurecem mais rápido do que os homens. E quando o Landon começa a discordar dela, ela fala que o que ela quer dizer é que ela tem mais experiência do que ele. E ele começa a provocar querendo dizer que ele tem dúvida se realmente ela sabe o que faz. Então ela fala que pode mostrar pra ele. O Nair se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem. E fala que ela fica muito bem com essa roupa. Em seguida pergunta pra ela se ela tá vindo da yoga. E ela diz que sim. Então ele pergunta o nome dela e em seguida se apresenta. Ele pergunta se ela mora ali por perto mesmo, e ela diz que sim. Bom, mas até o momento ela só responde as perguntas dizendo que sim ou que não. Não desenvolve muito bem a conversa, mas enfim, vamos ver. Quando ele descobre que ela tem Instagram, ela aceita passar pra ele. Mas quando ele pede o número dela, ela pensa um pouco e diz que não. E nesse momento ele pergunta pra ela se ela também não pode passar o número dela pra ele. E depois que ela diz que não, ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia pra ela. Agora ela olha pra trás e pergunta se o carro é dele. Ele diz que sim e fala que a chave do carro tá na mão dele. E ela diz pra ele que ele tem um carro muito legal. Ele fala que esse carro também é muito bonito por dentro e fala que vai mostrar pra ela. E depois de um tempo, conversando ali com ele, ela acaba decidindo mudar de ideia e dá o número pra ele. Então ele pergunta pra ela por que ele só conseguiu o número dela depois dela ter visto o carro. Ela diz que simplesmente porque ela não conhecia ele. E nessa hora ele pede ela pra sair do carro e diz que tá na cara que ela é uma interesseira. E fala pra ela ter um ótimo dia e pra não esquecer de fechar a porta pra ele.
O Nate vai caminhando já na intenção de abordar essa garota. E ele começa dizendo que ela tá muito linda. E depois que ela fala que tem namorado, ele pergunta se vai ser assim mesmo e ela não vai falar com ele. E ela diz pra ele que vai ser assim mesmo. Mas assim que ela escuta ele destravando as portas do carro, ela volta e pede pra ele esperar. E então decide falar o nome pra ele. E depois de perguntar se o carro é dele, ela fala que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta pra onde ela estava indo, mas ela diz pra ele que pra nenhum lugar importante. E nesse momento ele pede o número dela, e pede também uma informação sobre um bom lugar para comer. E depois de ter pegado o número dela, ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta se ela tá vindo da academia ou algo assim. E ela diz que não, então ele pede para ela dar um 360. O Nate pergunta para ela se ela gostaria de sair hoje à noite com ele. E fala que ele só vai trocar de roupa porque provavelmente essa noite vai fazer muito frio. Ela fala que ele não vai precisar de casaco porque é ela que vai esquentar ele. E ele fala que quer ver se realmente ela vai esquentar ele. Olha, vixe Maria, é muito gostoso. Bom, e depois de tudo isso, o Nate convida ela para entrar no carro e fala que vai abrir a porta para ela. E dentro do carro, o Nate pergunta pra ela porque a princípio ela ignorou ele e depois de ter visto o carro ela decidiu voltar. Ela diz pra ele que não está lembrando disso e depois fala que não foi bem assim. Já ele diz pra ela que ela deveria tomar um remédio pra memória ou então parar de fumar. E diz pra ela que pensando melhor ele vai economizar o dinheiro dele não gastando com uma interesseira. E fala também que ele sente que já passou tempo suficiente com ela. E diz que gentilmente ele pede pra que ela saia do carro dele. Ela faz uma pergunta pra ele e em seguida finge que tá falando no telefone. E ele termina dizendo que ela é muito engraçada e que ele sabe que não tem ninguém no telefone. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.